Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro Saúde Integral, do pastor Jorge Bisoni, e hoje estaremos lendo o capítulo 9. Este capítulo será dividido em 3 vídeos. O título é A Glutonaria ou Apetite Desordenado, um convite à reflexão e à mudança. E se cada refeição fosse um ato de gratidão, não de descontrole? Há alguns anos, durante um seminário no Texas, vivi uma experiência que me levou a refletir bastante. Ao sairmos de um culto, meu grande amigo, o pastor Raimundo, apontou surpreso para um ministro do Evangelho e exclamou: Jorjão, olha só, um pastor fumando. O que aconteceu foi o seguinte: na saída do auditório principal e antes de adentrarmos ao refeitório, o referido ministro, que pertencia a uma delegação latina, sacou um cigarro do bolso e, sem se sentir acusado, talvez por sua cultura, acendeu e começou a fumar. Logo atrás de uma placa para se esconder do vento frio em pleno pátio da igreja. A cena gerou estranheza e até espanto nosso. Segundos depois, eu olhei e vi um outro ministro obeso e usei de aparente espanto a fim de chamar a atenção e disse: Pastorzão, olha aquele ali. Então, o pastor Raimundo, não vendo nada demais, perguntou: Tá fumando também? Foi aí que respondi em tom de brincadeira, mas querendo trazer uma verdade. Não, pastor, ele está obeso. E as pesquisas dizem que ele pode morrer antes do fumante. Então, ele me perguntou: Sério, Jorjão? E eu respondi: Sim, pastor, isso é sério. Então, saquei o celular e mostrei a seguinte pesquisa. Prepare-se, você irá se surpreender. A relação entre hábitos de vida e a expectativa de vida é um tema que tem mobilizado a ciência há décadas. E os dados mais recentes reforçam gravidades de escolha como o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo. Estudos publicados em revistas de renome, além de análises populacionais amplas, como conduzido com 334.161 europeus no estudo da EPIC, trazem evidências robustas sobre os impactos desses fatores na saúde e na mortalidade. Embora o tabagismo continue sendo uma causa conhecida de morte evitáveis, estudos recentes mostram de forma clara e alarmante: a obesidade já mata mais do que o cigarro. Um estudo publicado no JAMA em 2018, envolvendo mais de 3,6 milhões de pessoas, apontou que indivíduos com obesidade grau 3 e IMC maior ou igual a 40 têm expectativa de vida até 10 anos menor do que uma pessoa com peso saudável, superando a redução de longevidade observada entre fumantes com peso normal. Essa diferença foi especialmente evidente entre adultos jovens e de meia idade, indicando um impacto duradouro e profundo da obesidade sobre a saúde. Outro estudo marcante publicado, com dados de mais de 10 milhões de pessoas em 195 países, concluiu que o excesso de peso está ligado a 4 milhões de mortes por ano, sendo a maioria causada por doenças cardiovasculares. Isso representa uma carga maior de mortalidade global do que o tabagismo em diversos contextos, especialmente em países com maior prevalência de obesidade e sobrepeso. Esses achados reforçam uma verdade urgente e inegociável. A obesidade, especialmente quando associada ao sedentarismo, representa uma ameaça à vida humana ainda mais grave do que o tabagismo em muitas populações. A boa notícia é que, ao contrário de fatores genéticos imutáveis, essas condições são preveníveis e reversíveis com escolhas diárias simples, como manter-se ativo, alimentar-se com equilíbrio, dormir bem e beber água adequadamente. A decisão de cuidar do corpo é, portanto, não apenas um gesto de saúde, mas um compromisso com a própria vida. O fumante, uma década perdida. Um estudo paralelo publicado
no British Medicinal Journal, revelou que o tabagismo pode reduzir a expectativa de vida em até 10 anos quando comparado a indivíduos que nunca fumaram, reforçando o impacto devastador do cigarro sobre a saúde ao longo do tempo. Esse dado estatisticamente significativo reflete o impacto devastador do tabaco no organismo, aumentando o risco de doenças como câncer, problemas cardiovasculares e respiratórios. O tabagismo é um fator de risco consolidado, cujos efeitos cumulativos corroem a saúde ao longo do tempo, especialmente quando iniciado cedo e mantido sem interrupção. Para contextualizar, imagine um indivíduo que aos 40 anos poderia esperar viver até os 80 em condições ideais. Como fumante, essa projeção cai para 70 anos, uma perda de uma década inteira. Esse número não é apenas uma média, ele reflete a realidade de milhões que, por escolhas ou dependência, enfrentam um encurtamento significativo de suas vidas. Ainda assim, como veremos, o tabagismo não é o único vilão nessa escala de gravidade, nem necessariamente o mais letal. O obeso até 13 anos a menos. A obesidade emerge como uma ameaça ainda mais severa em termos de longevidade. Uma pesquisa recente publicada revelou que o tabagismo pode reduzir a expectativa de vida em até 13 anos entre adultos, com o impacto sendo ainda mais acentuado em fumantes que iniciam o hábito na juventude. Mais alarmante ainda mesmo para indivíduos que não fumam e apresentam boa saúde geral. O risco de morte aumenta em 31% a cada 5 pontos de incremento no índice de massa corporal, IMC. Esses resultados, considerados estatisticamente significativos pelos autores, sublinham a obesidade como uma pandemia que não apenas encurta a vida, mas eleva a probabilidade de morte por condições como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Considere um adulto com IMC de 25, limite do peso normal, que passa a 30, obesidade grau 1. Esse salto de 5 pontos já eleva seu risco de mortalidade em 31%. Se o IMC atingir 35, obesidade grau 2, o risco sobe para 72% em relação ao baseline, um efeito exponencial que supera em magnitude os 10 anos perdidos pelo tabagismo. Além disso, o sedentarismo, intimamente relacionado à obesidade, é outro fator crítico. Uma análise estimou que a inatividade física é responsável por aproximadamente 5,3 milhões de mortes por ano, número semelhante ao atribuído ao cigarro. Por fim, um estudo publicado no PLOS 2016, com mais de 100 mil participantes acompanhados por 2 décadas, demonstrou que combinação entre obesidade e sedentarismo eleva o risco de morte precoce mais do que o tabagismo leve ou consumo moderado de álcool. Malefícios da obesidade para a coluna vertebral e os joelhos. Não é incomum nos nossos eventos de cura ou mesmo cultos normais vir à frente para receber oração para a cura de joelhos, dores nas costas ou mesmo pessoas já diagnosticadas com hérnias de disco. É claro que vamos orar pelas pessoas, até porque a maioria não tem conhecimento sobre a quebra de princípios naturais e, além disso, cremos em milagres. Entretanto, não é razoável que, após termos o conhecimento relativo, vivamos como se nunca tivéssemos ouvido sobre o assunto. Como falamos no Exército, se não há dúvidas, não há dívidas com o conhecimento. A obesidade impacta gravemente a saúde da coluna e dos joelhos devido ao excesso de peso. Por exemplo, ao acrescentarmos 1 quilo à frente do abdômen, teremos uma carga de 5 kg de pressão vertical de cima para baixo sobre as vértebras,
como mostrado na imagem, aumentando o risco de desalinhamento, hérnia de disco e dor lombar crônica. Um estudo publicado no American Journal de Epidemiologia em 2010 investigou a relação entre obesidade e dor lombar crônica. A pesquisa demonstrou que a obesidade aumenta em 33% o risco de desenvolver dor lombar, comparado com indivíduos com peso saudável. Essa relação está relacionada a vários fatores, incluindo o aumento da carga sobre a coluna vertebral, alteração posturais e inflamação sistêmica. O excesso de peso corporal coloca pressão adicional sobre a coluna e as articulações, especialmente na região lombar, que já é uma área suscetível a lesões e sobrecarga. Além disso, a gordura visceral, que é mais prevalente em pessoas obesas, pode liberar substâncias inflamatórias que contribuem para o agravamento da dor. Essa descoberta é especialmente relevante no contexto do envelhecimento, uma vez que à medida que envelhecemos, as condições como a osteoartrite e a degeneração dos discos intervertebrais se tornam mais prevalentes e a obesidade pode acelerar esse processo. Portanto, a manutenção de um peso saudável não só contribui para a redução da dor lombar, mas também pode prevenir uma série de complicações ortopédicas e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. Nos joelhos, o efeito é semelhante. Adicionar 1 quilo ao peso corporal gera cerca de 4 quilos de pressão extra sobre as articulações a cada passo, acelerando o desgaste da cartilagem e a osteoartrite. Uma pesquisa publicada em 2020 revelou que os indivíduos obesos experimentam cerca de 20% mais dor nos joelhos em comparação com aqueles que estão apenas com sobrepeso. Essa diferença está diretamente relacionada ao impacto biomecânico que o excesso de peso exerce sobre as articulações, aumentando significativamente a carga sobre os joelhos e acelerando o desgaste da cartilagem articular. A obesidade também está associada a um estado de inflamação sistêmica crônica que contribui para a dor e piora os sintomas em condições articulares como a osteoartrite, doença significativamente mais prevalente entre pessoas com sobrepeso ou obesidade. Além do desgaste, o excesso de peso pode levar a alterações no alinhamento do joelho, favorecendo quadros como o desvio patelar ou instabilidade patelofemoral. O aumento da pressão na articulação femoropatelar altera a mecânica do joelho, contribuindo para um mau posicionamento da patela, o que pode gerar dor anterior no joelho, sensação de falseio, estalos e limitação funcional. A sobrecarga continua e os desvios mecânicos favorecidos pela obesidade não apenas aumentam a dor, mas também dificultam o tratamento conservador e comprometem a qualidade de vida a longo prazo. Portanto, controlar o peso corporal é uma medida fundamental, tanto para aliviar os sintomas articulares, quanto para prevenir deformidades e complicações osteomusculares futuras. Manter o peso controlado, portanto, é essencial para proteger essas áreas. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.